Catarina, que chama a sua atenção agora para a segunda parte da reportagem. Você vai ver e ouvir o relato da tia de Mateus, acusado de matar o índiozinho de 2 anos de idade com estilete. Ela mesmo relata que o rapaz mudou seu temperamento na adolescência. Mais um capítulo dessa história brutal. Você acompanha na tela do Cidade Alerta Santa Catarina. A criança de apenas 2 anos foi assassinada no dia 30 de dezembro, quando estava no colo da mãe. Nessa imagem, Sônia aparece correndo com a criança logo depois de ter sido atingido pelo criminoso. Em entrevista à nossa equipe, ela conta que o assassino chegou a acariciar o rosto da criança para depois atingir o pescoço dela. Eu coloquei ele em cima do meu colo e daí eu estava dando de mamar para ele, e daí de repente chegou aquele homem, eu não vi de onde que ele veio. Ele chegou e mexeu os bochechinhos dele e quando ele olhou para cima para dar risada com ele passou o estilete, né? O ponto de táxi aqui do terminal rodoviário de Imbituba se tornou uma peça fundamental nessa investigação da Polícia Civil. Essa câmera de vigilância aqui no alto foi a que registrou as imagens do momento da execução. E nessas novas imagens, também adquiridas pela Polícia Civil, observe no canto do vídeo um homem que está próximo ao capô de um dos táxis. É justamente esse profissional que trabalhava no momento que conseguiu reconhecer as roupas que Mateus utilizava no dia do crime. Para o delegado responsável pelo caso, mesmo ainda não tendo as provas periciais, o reconhecimento da mãe e demais testemunhas como taxista já são o suficiente para comprovar que Mateus é o autor do crime. Sobre a motivação, ele acredita não ter nenhuma relação com a etnia da vítima. A gente trabalha em cima de um homicídio qualificado. Trabalhamos em cima desse crime. Quanto a ser um homicídio, não há dúvida, obviamente. Um homicídio doloso contra a vida. As qualificadoras ainda a gente vai, conforme as investigações foram transcorrendo, a gente vai fazer essa capitulação penal. Ele nega a autoria, dizendo que não foi ele, enfim, e não dá mais algumas informações, ele só nega a autoria. A gente se coloca no lugar de uma família dessa, você tem um filho que está sendo acusado de cometer um crime dessa natureza, a gente imagina o que a mãe passa, mas enfim, tanto a mãe quanto o pai, a mãe um pouco menos, ela não, de uma forma que não querer, parece, acreditar nas imagens que ela está vendo como sendo o filho dela. Ela dá uma declaração nesse sentido, não pode ser meu filho, a imagem não é muito nítida, não consigo reconhecer como sendo meu filho. Nessa linha que vai o depoimento dela. Já o pai não, o pai já acha bem parecido, mas não consegue afirmar categoricamente que é o filho dele. Enfim, é um pouco normal uma declaração de um depoimento nesse sentido, até porque está se falando de um filho, de uma mãe e de um pai. Mateus tem outros 4 irmãos. Atualmente estava desempregado. O jovem já recebeu atendimento psicossocial no CAPS de Imbituba e recentemente já teve outros problemas com a justiça. No ano passado, Mateus já esteve aqui na delegacia de Imbituba. Ele foi preso em flagrante. Esteve aqui nesse cartório dos crimes de Maria da Penha, quando agrediu o pai e a mãe. Respondeu por uma tentativa de homicídio na época. Além das roupas na casa do acusado, a polícia também apreendeu escritas satanistas em um caderno. É bem em frente ao porto de Imbituba o endereço passado de onde morava o Mateus Ávila da Silveira, de 23 anos. Nessa rua aqui sem pavimento. A casa dele, dos pais, seria essa aqui. A gente até encontrou a casa com as janelas abertas, mas aqui por enquanto a gente não encontrou ninguém. Raquel é tia de Mateus e mora a poucos metros da casa dos pais do acusado. Ela ainda não tem certeza que o sobrinho é o autor do crime.
mas conta que realmente tinha percebido já um comportamento estranho de Mateus nos últimos anos. A gente começou a ver ele começar a usar preto, ele estranho, mas os 2 últimos anos ele era estranho demais, demais. Não era o Mateus. Na sua casa ele frequentava ainda ou não vinha mais? Nunca mais, ele se afastou de todo mundo, família toda, amigos, ele andava sozinho. Eu sei que a gente está em choque, não quer acreditar, mas no olhar também não vou dizer uma coisa que eu não tenho certeza, só que ele não está normal, ele não está faz tempo.